sabia que toda a vida na Terra depende da existência de um gás? Eu estou falando do ozônio, um gás raro que protege a Terra contra as radiações ultravioleta que vêm do Sol. O problema é que, por causa da ação do homem, a camada de ozônio que existe na atmosfera está sendo destruída. E as consequências dessa destruição podem ser muito graves para a nossa saúde. E olha, isso não é ficção científica, não. A destruição da camada de ozônio é um fato comprovado pela ciência e vem sendo denunciada no mundo inteiro. No programa de hoje, você vai entender o que é a camada de ozônio e por que ela é tão importante. Vai saber por que ela está sendo destruída e quais os perigos que essa destruição pode trazer. Vai aprender também o que cada um de nós pode fazer para preservar a camada de ozônio e proteger a vida na Terra. O ozônio é um gás que existe em pequena quantidade na atmosfera da Terra. De cada 10 milhões de partículas que compõem o ar, apenas 3 são de ozônio. Ele é um gás muito tóxico para o ser humano e, por isso, a sua presença em níveis elevados na superfície da Terra seria muito perigosa. Mas nas partes mais altas da atmosfera, onde a quantidade de ozônio é maior, ele desempenha um papel fundamental para a preservação da vida no nosso planeta. A camada da atmosfera terrestre, que chamamos de estratosfera, está situada entre 15 e 55 quilômetros de altitude. Como contém uma grande concentração de ozônio, dizemos que ali existe uma camada desse gás. Essa camada funciona como escudo protetor que filtra grande parte dos raios ultravioleta do Sol, impedindo que eles cheguem à superfície da Terra. Na década de 70, os cientistas descobriram que, em alguns lugares, a concentração de ozônio na estratosfera estava diminuindo muito. São os chamados buracos na camada de ozônio. E por causa deles, a quantidade de raios ultravioleta que chega até a superfície do planeta é cada vez maior. Hoje em dia, a Terra recebe cerca de 10% mais raios ultravioleta do que há 15 anos atrás. Mas por que esses raios ultravioleta são tão perigosos? A exposição excessiva da Terra aos raios ultravioleta pode prejudicar a agricultura e a produção de alimentos em todos os países. Esses raios diminuem a capacidade de fotossíntese dos vegetais, dificultam o seu crescimento e fazem com que eles percam muito do seu valor nutritivo. Além disso, reduzem a resistência das plantas, deixando as lavouras muito mais vulneráveis a todo tipo de pragas e doenças. A questão é a seguinte: se a exposição da Terra aos raios ultravioleta continuar aumentando, logo estaremos enfrentando a escassez de alimentos em algumas regiões do planeta. E isso é só uma parte do problema. A vida marinha, por exemplo, também é muito afetada por esse tipo de radiação. Os raios ultravioleta destroem em larga escala os animais e algas microscópicas que formam a base da cadeia alimentar dos oceanos. Sem esses micro-organismos, que chamamos de plânctons, várias espécies de peixes e animais marinhos ficam sem comida e tendem a desaparecer. Além disso, os raios ultravioleta afetam o crescimento dos peixes e dos camarões, causando grandes prejuízos às regiões que fazem da pesca a sua principal atividade econômica. Os problemas provocados pelo excesso de radiação ultravioleta não terminam aí. As plantas e as algas marinhas cumprem um papel fundamental para a manutenção da vida na Terra, retirando o gás carbônico do ar e produzindo oxigênio. Como a radiação ultravioleta atrapalha o crescimento das plantas e das algas, a quantidade de gás carbônico na atmosfera tende a aumentar. Isso contribui para piorar o chamado efeito estufa, que é provocado justamente pelo excesso desse gás na atmosfera. Vamos ver agora quais são os males que os raios ultravioleta podem causar à saúde humana. Cada vez que a incidência de raios ultravioleta cresce 1%, os casos de catarata aumentam cerca de 0,8%. Isso pode parecer pouco, mas não é. Significa cerca de 150 mil casos a mais por ano em todo o mundo. Dr. Luiz, quais são os outros problemas de saúde provocados pela radiação ultravioleta? Além da catarata que você citou, que pode inclusive levar à cegueira, a radiação ultravioleta pode comprometer imunologicamente a nossa pele, através da diminuição do número de células de Langerhans. Essas células são responsáveis pela integridade imunológica da nossa pele. Além disso, a radiação ultravioleta pode causar queimadura solar, que futuramente pode ser uma das causas, por exemplo, do câncer de pele.
Um dos principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio são os gases chamados clorofluorcarbonos, mais conhecidos como CFCs. Esses gases não existem na natureza. Eles foram inventados pelo homem em 1928. Como não são inflamáveis, nem corrosivos ou tóxicos, os CFCs foram considerados seguros para o uso industrial. E a partir da década de 60 passaram a ser largamente utilizados nos países desenvolvidos, principalmente pela conjugação das viabilidades técnicas e econômicas. Hoje em dia, os CFCs têm vários usos industriais, residenciais e médicos. Eles são usados como gases de refrigeração para geladeira e ar-condicionado. Servem como agentes expansores na fabricação de espumas e também entram na composição de vários solventes. Até bem pouco tempo atrás, esses gases eram utilizados na maioria dos aerosóis existentes no mercado. O problema com esses gases é que eles sobem com as correntes de ar e chegam até a estratosfera. Lá, as moléculas de cloro dos CFCs se separam e reagem com o ozônio, provocando o seu desaparecimento. Além disso, os CFCs podem permanecer durante muito tempo no ar, e cada molécula desses gases chega a destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Além dos CFCs, existem outros gases que também destroem a camada de ozônio. São os halons, que podem ser encontrados nos extintores de incêndio, e o brometo de metila, usado nos processos de fumigação no solo para o plantio de fumo, tomates, morangos e outros produtos. Todos esses gases são chamados de SDO, que é a sigla para substâncias destruidoras da camada de ozônio. Para evitar que a camada de ozônio continue a ser destruída, é muito importante que a gente tome uma atitude positiva. E na hora de comprar, dê preferência aos produtos que não utilizam as substâncias destruidoras da camada de ozônio. Mas só isso não basta. O papel mais importante nessa luta deve ser desempenhado pelos governos, porque é preciso que as leis existentes sejam cumpridas rigorosamente para controlar a produção e a utilização dessas substâncias. Em 1987, foi estabelecido o Protocolo de Montreal, assinado por cerca de 130 países, que estabelece mecanismos de controle da produção e do consumo das substâncias destruidoras da camada de ozônio, até a sua total eliminação. O Brasil aderiu a esse protocolo em 1990. O problema para eliminar completamente do mercado as substâncias destruidoras do ozônio é que ainda não existem tecnologias alternativas para todas as suas aplicações. Por isso, estima-se que somente por volta do ano 2040 essas substâncias serão totalmente banidas do nosso planeta, desde que sejam substituídas em 2010. Até lá, cada um de nós pode e deve fazer a sua parte para proteger a camada de ozônio. Só compre produtos em aerosol que não utilizem o CFC. Você pode saber que produtos são esses conferindo as embalagens. O mesmo vale para geladeiras, freezers e ar-condicionado. Já existem no mercado aparelhos que utilizam gases que não agridem a camada de ozônio. Quando for necessário fazer a manutenção desses aparelhos, procure empresas que tenham equipamentos para recolher e reciclar os CFCs. Empresas como frigoríficos ou qualquer outra que utilize ar-condicionado e refrigeração em larga escala devem fazer a conversão desses equipamentos para que eles funcionem com gases que não agridem a camada de ozônio. Mesmo que todos esses cuidados estejam sendo tomados, é bom lembrar que as substâncias que destroem o ozônio ainda são muito utilizadas no mundo inteiro e que os danos causados por elas já são bastante significativos. Por isso, é bom tomar alguns cuidados para evitar os problemas de saúde que os raios ultravioleta podem provocar. Ao contrário do que muita gente pensa, apenas a utilização de produtos com filtro solar não basta para proteger contra esse tipo de radiação. Para evitar o câncer de pele, a catarata e outros problemas que podem ser causados pelo excesso de radiação ultravioleta, você deve evitar exposições prolongadas ao sol, principalmente nos horários entre 10 da manhã e 3 da tarde, quando o perigo é maior. Se tiver de passar muito tempo ao sol, procure usar chapéu de abas largas, blusa de mangas compridas e óculos escuros. Evite o sol entre 10 da manhã e 3 da tarde. É nesse horário que os raios ultravioletas são mais perigosos. Proteja-se contra o câncer de pele e a catarata. Nessa questão do meio ambiente, há uma coisa que a gente precisa entender. O nosso mundo é um organismo vivo e qualquer agressão à natureza numa determinada região acaba afetando todo o planeta.
Se continuarmos utilizando essas substâncias que destroem a camada de ozônio, podemos chegar ao ponto de comprometer a própria vida na Terra. Por isso, é importante que todo mundo faça a sua parte e se una para combater esse problema. Não compre produtos que contenham substâncias que destroem a camada de ozônio. Incentive seus amigos a fazer o mesmo e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.